Queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Há muitos dominadores no mundo, senhores de tratos de terra que mudam de donos, proprietários de rebanhos que morrem, depositários de valores que desaparecem, argentários de moedas que se gastam, comandantes de homens que perecem, donos de consciências que se libertam, titulados por investiduras universitárias que descambam para o orgulho e a loucura, dominadores e dominados em toda parte. Com estes enunciados, inicia o Espírito Joana de Ângeles a mensagem intitulada Domínios, no livro Mestre de Amor, psicografia de Divaldo Franco. Trata-se de um desfile de situações em que o domínio sobre alguém ou sobre algo se destaca, remontando-nos a inúmeras lembranças, inclusive impiedosas de opressão, autoritarismo, registradas na história da humanidade e que, por isso, dispensa a enumeração. Na continuidade do seu raciocínio, a benfeitora vai nos apresentando outras formas de dominação, que ensejam um olhar ainda mais aprofundado. Diz ela: chefes que são, por sua vez, subalternos a outros chefes, senhores que também são escravos das paixões. Então, depreende-se da reflexão suscitada que mesmo aqueles que se entendem como dominadores, em verdade, são dominados e subjugados por outros chefes, as paixões. Segundo a resposta dos Espíritos à questão 908 de O Livro dos Espíritos, as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Assim, implicações sérias existem ao nos deixarmos dominar pelas paixões, advindo consequências que comprometem a nós mesmos, bem como a coletividade em nosso entorno. Por isso, Joana de Ângeles sinaliza: legitimamente, existe um só dominador real, aquele que se domina a si mesmo. Esta advertência da veneranda nos remonta ao capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Jesus, em nossas vidas, bem como a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido pelo Mestre, são estímulos constantes a esta autoeducação e ao burilamento pessoal. Devem ser árduas, conscientes dos passos para a construção do Reino dos Céus em nós, a nossa dedicação e disciplina diante dos acontecimentos do nosso dia a dia. Diante de situações de lides, de desgastes emocionais, de competições, de violência, de vaidade, exercitarmos-nos para sermos aqueles que, observando Jesus, construímos em nós a renúncia, o devotamento, a humildade, a obediência e a resignação. Pois todo o Evangelho do Cristo é vivencial, é prático, é um verdadeiro clamor de transformação sincera. Não há uma proposta sequer de Jesus que não possamos viver. Se Ele veio a nos conclamar a vivermos um reino de justiça, de amor e de caridade, é porque tudo isso é completamente possível de ser realizado por nós. E assim Ele confia e espera. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
Eis a pergunta 909. Respondem os benfeitores espirituais: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O esforço conduz o ser à ação, retira-nos da acomodação e nos propõe pensamentos e comportamentos dinâmicos. Torna-nos conscientes do processo de crescimento e amadurecimento. Propicia-nos sermos gestores de nós mesmos. Vejamos que a resposta fala sobre esforços insignificantes e vontade. Por isso, muito acertada a expressão querer é poder, pois aquele que verdadeiramente empreende a sua vontade para o alcance da superação das mazelas e vícios pessoais é o dominador de si mesmo. Assim, deixemos que pulse em nós como um grande convite e estímulo de vitória sobre si as palavras de Joana de Ângeles. Se podes insistir quando os outros fogem, demorando na fraternidade em prol do júbilo de todos, dominando a ira e a preguiça, o medo e o orgulho ferido, a cobiça e o amor próprio desdenhado, e ainda porfias com definida e clara fé, então adquiriste aquela autoridade que vem do céu e não pode ser retirada, e que, por fim, fará de ti um legítimo servo do Cristo a caminho da redenção. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.